Bom dia, eu sou o Nathan, sou psicólogo aqui da clínica. Esse é o Mike, proprietário da academia Yes Fitness. E hoje a gente dá início ao nosso projeto de saúde integral. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como a saúde física interfere na saúde mental e como a saúde mental interfere na saúde física. Bom, eu trabalho na Yes Fitness já há 6 anos e a gente vem desenvolvendo trabalhos de treinamento funcional com os nossos alunos e também a gente vem trabalhando com sistemas onde a gente faz treinos voltados para recuperações de lesões, para tratamentos de síndromes específicas e também a parte de condicionamento físico geral. E como todo mundo sabe, né, a atividade física, a prática da atividade física, ela interfere diretamente na saúde mental. E muitas das vezes, acredito que o Mike encontre lá na academia dele, a dificuldade na motivação, a dificuldade na continuidade do processo. Às vezes a gente considera isso como preguiça ou até mesmo falta de interesse, mas acredito que a grande maioria saiba que faz bem e que é importante a atividade física para a saúde mental e vice-versa. Hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor que isso não se trata de preguiça e talvez às vezes a questão da motivação é algo muito além disso. Notamos assim que muitas vezes quando a pessoa procura a academia para atividade física, ela vem com motivações das mais variadas formas possíveis. Temos objetivos no qual a pessoa vem com interesses estéticos, numa grande maioria. Temos pessoas que vêm com interesses na parte de qualidade de vida, buscar um melhor envelhecimento. Pessoas que vêm com ideias de lazer, né? E vários outros objetivos, né? Ganho de massa muscular, emagrecimento, que entram nas partes de estética. Mas notamos que muitas vezes essas pessoas não dão continuidade à sua rotina de exercícios nas mais variadas ações do dia a dia. Elas jogam situações como a rotina do dia a dia muito corrido, cansei, não tenho tempo, chego esgotado, né? E só que elas não chegam a um ponto de manter uma rotina mínima dessa atividade física para que elas possam perceber os benefícios que a atividade física faz na questão, vamos dizer assim, entre aspas, de sensação neural, cerebral, né? Os benefícios que ela traz. Desde da produção maior de serotonina, endorfina, na produção também de outros hormônios, né? Que vão estimular crescimento muscular, que é o GH, a testosterona, né, também ela aumenta durante a atividade física, e também a questão do cortisol, né, a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então as pessoas não se tocam, às vezes, que eles têm que manter um período para que eles tenham esses benefícios, né, e acabam jogando a culpa em alguma coisa. Mas muitas vezes essa culpabilização que eles fazem não é pessoal, mas sim um problema que venha na parte psicológica, né? Uma falta de estrutura psicológica que vai gerar esse ponto de estresse, essa desmotivação, a busca imediata do resultado, que muitos acham, eu brinco às vezes com o pessoal, que a pessoa chega lá acima do peso e eu pergunto para ele, tá, quanto tempo que você está acima do peso? Ah, tô há 5 anos. E em um mês ele quer perder 5 anos de gordura. Então, assim, ele põe uma pressão psicológica nele muito grande que ele acaba se frustrando rapidamente, né? Essas questões das metas exageradas e pouco realistas, elas causam uma frustração gigantesca no sujeito. E aí, como o Mike disse, né, um sujeito obeso, já acima do peso, há 5 anos quer resolver isso em 3 meses. A motivação, ela envolve tanto os motivos intrínsecos quanto extrínsecos. Quando a gente está lá porque quer que os outros nos vejam como bonitos, ou até mesmo essa questão estética que hoje eu acredito que seja uma das grandes situações que aparecem lá na academia, muitas vezes não é para si mesmo, é para o outro. É para o que o outro vai pensar sobre mim, sobre o que o outro vai me ver, a maneira com que vai me ver. E dessa forma, a motivação ela é muito frágil. E todo resultado que não chega causa uma frustração muito grande, porque ela não consegue se ver muitas vezes encontrando aquilo que é o ideal.
e não aquilo que parte da realidade. Acredito que o Mike vai saber muito mais que eu, mas cada corpo, cada biotipo, cada situação se desenvolve de uma maneira única e que deve ser respeitada. E quando essa motivação muda para, por exemplo, a questão do desenvolvimento de um melhor sono, de uma melhor qualidade de vida, e que você percebe que isso parte de você, isso muda. Porque não é objetivos visíveis, mas sim o bem-estar num geral. Uma noite melhor de sono, mais disposição no dia a dia, e principalmente essa questão de gostar de si mesmo também é importante. Notamos também, assim, Nata, que o que acontece muito? A busca da imagem da afirmação social. Né? Muitas pessoas buscam atividade física não porque ela quer, porque ela precisa, mas porque a sociedade cobra. E isso também é uma forma de autossabotagem, vamos dizer assim, porque eu vou lá porque fulano quer que eu faça atividade física porque eu tenho que ter o corpo perfeito. Mas não é o meu interesse. E eu falo muito isso. Eu brinco que um grande problema que a gente tem na academia, eu brinco que são as nossas mulheres, as alunas. Muitas alunas, elas vão para a academia, procuram atividade física, fazem exercício, gostam, ficam com a gente lá. E elas querem forçar os esposos a irem para a academia. Porque para ela é bom. Mas eu digo para essas alunas, cada um tem o seu momento. A hora que ele achar necessidade, que ele achar que é o momento, ele vai. Até ele vai num primeiro momento. Já houve vários casos assim. Só que o que acontece? 1 mês, 2 meses, a pessoa pula fora. Por quê? Não é um objetivo dele, mas é um objetivo da sociedade que ele está envolvido. Né? Então ele não vai sentir os benefícios que ele teria, né, no geral, para sentir, não, tá valendo a pena, vou continuar, vou ficar aqui. Não, ele não sente, não, ele vai treinar com ódio, que a gente disse. Ele treina com o sentimento da raiva. Então, para ele não é prazeroso. Eu brinco muito com isso. Então, ele nunca vai chegar, não que ele nunca, mas vai levar mais tempo para ele conseguir chegar num momento que ele saia do treino e diga assim, hoje foi bom. Por quê? A produção dele de endorfina e serotonina, que são os hormônios do prazer, né? Que dizem assim, hoje o dia foi bom, hoje treinei, foi legal. Ele vai ter, mas muito menor do que até a própria produção de cortisol. Porque isso vai só estressar essa pessoa. E daí, na hora de dormir, quando ele for dormir, ele vai ficar muito agitado. Sim. Porque a produção de cortisol alta inibe a produção da melatonina, que é um hormônio que ajuda no estímulo do sono. Então, tudo isso acaba influenciando. Às vezes o pessoal vai por esse lado, porque, estão me cobrando que eu vá, mas acaba não funcionando, né? E eu vou contar, Mike, a minha própria experiência, então, porque eu sou um desses homens que fui por conta da minha namorada. Mas eu encontrei, ao longo dessa trajetória de ir por causa dela, motivação própria, até mesmo bem-estar, perceber que ao meu dia ele produz melhor, eu consigo estar mais tranquilo, a minha paciência melhora, né? Até pelo nível de estresse está reduzido, o meu sono melhora. E nessas situações é importante que se associe algo do prazer. Eu encontrei, junto com a atividade física, a oportunidade de, por exemplo, ouvir um livro. Coloco o meu fone, ouço um livro e isso me agrega no treino para poder sentir-se bem estando lá. O que para mim era uma dificuldade muito grande. Isso, gatilhos assim são muito bons, porque eles vão te levar para um momento assim, é o meu momento, é o meu prazer. Que nem você falou, no primeiro momento eu não queria ir. Só que muitas pessoas não chegam no ponto que você ficou de achar esse gatilho. Sim. A maioria, uma boa parcela dos alunos que vão para as academias nessa forma de pressão social, vamos dizer assim, eles desistem com menos de 2 meses. Olha só. Para você começar a sentir os benefícios da atividade física, algumas literaturas, né, de pesquisa da educação física dizem que, em média de 3 meses, para você começar a sentir a diferença. Depois de 3 meses que você vai perceber que aquilo lá, nossa, tá valendo a pena, eu tô dormindo melhor, tô me alimentando, até a alimentação começa a se autorregrar.
né? É uma forma inconsciente do corpo também de responder, porque ela não vai mais precisar. Vamos dar o exemplo do chocolate, né? Eu não preciso mais comer chocolate para me sentir satisfeito, para me sentir relaxado. Você vai fugir dos açúcares, né? Porque o teu corpo está produzindo aqueles hormônios que o açúcar cria essa falsa ilusão. Então, a maioria desiste antes dos 3 meses. E engraçado, né? Porque não chega nem a alcançar a fase mínima de sentir-se bem treinando. Tem outros fatores que vão influenciar também, que eu coloco muito. São fatores como o ambiente que você vai, né? Você tem que se sentir confortável naquele lugar. Eu brinco muito com meus alunos lá na academia que eu não tenho alunos. A gente cria amigos. Porque eu busco trabalhar com os alunos em horários específicos de grupos fechados. Por que isso? Isso você forma um convívio, um grupo que vai se estimular. O pessoal se conhece, começa a interagir. O aluno faltou, o outro vai lá, o que deu que você não veio? Sabe? Então, isso também é uma forma de estimular o contato social ali dentro, né? Então, a gente tem muito disso e o pessoal acaba se sentindo participante da academia, não só mais uma pessoa na academia. Sim. E então, isso também faz diferença. Você buscar atividade física que vai te gerar esse prazer, que vai te gerar essas produções hormonais. Não adianta, às vezes, eu vou fazer musculação, mas eu prefiro natação. Sim. Não vai te fazer benefício nenhum. Talvez até venha te trazer prejuízos à saúde, porque você vai treinar estressado, não vai ter um rendimento como você queria, não vai ter as evoluções. E o risco de você se lesionar por fazer, entre aspas, vamos dizer assim, de qualquer jeito, por mais que você tenha orientação, em algum momento você corre o risco de fazer um movimento errado, porque você está ali, vamos dar um exemplo, fazendo exercício da rosca direta, você pensando, que saco que eu tô aqui, por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui? E às vezes um movimento errado você acaba lesionando uma articulação, um músculo, alguma coisa, e daí aquilo ali você nunca mais quer fazer. Então também essa situação de você buscar uma atividade física que te dê prazer, que te dê essa sensação de tipo, eu preciso ir, eu tenho que ir porque está na minha hora, é o meu horário. Isso parte muito de encontrar realmente a motivação para isso dentro de você mesmo e ultrapassando na realidade aquilo que o outro espera, né? Quando você encontra a motivação extrínseca, que é aquilo que o outro quer que a gente faça, ela é muito sensível, porque não é um sentido real para você mesmo. Por isso que quando o Mike diz encontre uma atividade que realmente lhe faça sentido, que lhe dê prazer, que aquilo se torne um momento seu, muito para além daquilo que os outros esperam, com certeza a motivação que você vai encontrar e a continuidade, a frequência, com certeza vai ser muito mais fácil de ser constituída, porque o prazer está ali. E você sente prazer por você mesmo estando lá, e não por aquilo que os outros esperam. E aí a gente entra, né, nessa questão da saúde mental, da psicologia em si, percebendo que a motivação tem que partir de si mesmo. Tem que ser algo que faça sentido. Tem que ser algo que você pense, não, isso eu gosto de fazer. Aí, senão, vai ser mais alguém que 2 meses vai perceber que aquilo não faz sentido e desiste. Outro ponto que é importante perceber é a diferença entre o exercício como autocuidado ou o exercício como punição. O exercício como autocuidado, ele auxilia em diversas questões da própria saúde mental, como, por exemplo, a ansiedade, crises de pânico, entre outras situações, até mesmo a questão de depressão, outros transtornos psicológicos, aonde o exercício físico auxilia muito na elaboração de todas essas percepções, na elaboração desse sentimento, dessas vivências ansiosas. E também existe o outro lado, aonde o exercício físico é visto como uma punição, aonde o sujeito sofre de situações emocionais e não consegue ver a atividade física como prazerosa, olhando para o próprio corpo e percebendo tudo isso como aversivo. E aí é o caminho contrário, aonde é preciso compreender, desenvolver, elaborar tudo isso a partir das sessões de
psicoterapia para conseguir alcançar os objetivos físicos? Nesse sistema também, a gente vê que muitas pessoas levam a atividade física como uma punição, como você falou. Que para eles, buscar cuidar do corpo, cuidar da saúde, é algo doloroso. Nesse sentido, a gente vê muito aquela pessoa que procura academia e chega com a seguinte frase: eu tô aqui porque o médico mandou. Ele não vem porque ele vai ter um benefício para a saúde, porque ele vai ter uma qualidade de vida melhor, que ele vai se sentir mais disposto no dia a dia. Mas ele vai porque ele está com o colesterol alto, triglicerídeos alto, ou o médico diz assim, se você não for fazer exercício, você vai ter um infarto. Então, muitos vão forçados. E nessa atividade física, aí ela já não gera mais o prazer também. Ela vai ser uma punição, ela vai ser um castigo. Ela não vai ser uma coisa que a pessoa vai fazer pensando, amanhã tem academia, vou lá porque vai ser bom. Ele já vai acordar, vai terminar o treino hoje, vai acordar amanhã e vai pensar assim, tenho que ir para academia, porque o médico mandou. Aí fica aquela coisa assim. E isso é uma coisa que a pessoa não vai conseguir atingir os seus resultados, porque ele vai estar fazendo as ações dele nos exercícios, no treino, de qualquer forma. Não vai ter aquela concentração, aquele cuidado dele para que ele consiga desempenhar da melhor forma possível os seus movimentos, o seu treinamento, a sua prescrição. E a gente vê muito isso com pessoas já de uma certa idade. Né? Vamos dizer assim, a partir dos 50 anos de idade. É um público que não teve esse incentivo na juventude de fazer atividade física, nem de cuidar da própria saúde. Eu brinco às vezes, né, eu digo assim, que é uma geração que, entre aspas, eu brinco que é a geração burro de carga, que ela foi criada para trabalhar, não para cuidar da saúde. Sim. Ele só ia para o médico quando ele estava doente, muito mal, porque ele não podia faltar ao serviço. E a atividade física para ele é encarada como se fosse uma futilidade. Então, quando ele precisa ir agora para tratar a saúde, já numa certa idade, principalmente, ele vai ter essa punição. Ela é uma punição, não é uma coisa que ele está indo porque ele gosta de fazer ou porque ele foi, entre aspas, podemos dizer assim, né, condicionado ou educado para fazer. Mas sim, está indo fora do que ele queria. Então, eu vejo assim, hoje muita gente nesse perfil, mas já está mudando muito dentro das academias, porque o pessoal vem buscando não só o trabalho específico, né? Ele vem buscando ações multidisciplinares. Aquela história da punição também a gente pode pôr na questão da alimentação, que muitos acham dietas punitivas. Eu não posso comer porque senão eu vou ganhar tantos quilos. Não, você pode, mas você tem que saber o quanto controlar. Aí vem as compulsões, né? Sim. Então, a gente tem que cuidar muito isso. E também, essa questão da atividade física punitiva, a gente está conseguindo mudar um pouquinho, buscando formatos de treinamento mais dinâmicos, mais prazerosos. E assim a gente consegue ter uma evolução e também fazer o pessoal notar essas atividades físicas em movimentos que ele vai fazer no dia a dia, fugindo daqueles treinamentos tradicionais, às vezes, que a pessoa senta num aparelho e fica engessado naquele movimento que não é natural. E nessa questão principalmente de compulsões, ou até mesmo na questão da obesidade, ou anorexia, bulimia, é de extrema importância a prática, né, o desenvolvimento de psicoterapia. Porque esse sujeito já encontra uma fragilidade emocional e a motivação fica a um fio, né, fica muito vaga. E às vezes encontra na própria alimentação algo punitivo. Mas antes eu comia um X e era tão gostoso, agora eu vou ter que comer arroz e feijão, né? Ou outras possibilidades nesse sentido. Por isso que a saúde mental ela é extremamente importante no desenvolvimento desses sujeitos. Porque muitas vezes aquilo não faz sentido. Muitas vezes aquilo é punitivo. Muitas vezes aquilo é aversivo, negativo e entre outras situações. E o emocional se transforma em algo bagunçado.
E aquilo, às vezes, é obrigação, como você mesmo disse, o médico me mandou. Eu tô com muitos, né, eu tô acima do meu peso várias vezes, por assim dizer, e eu não consigo. E ao se perceber com essa dificuldade, se frustra. E essa frustração, ela é perigosa, porque a desistência se torna cada vez mais provável, porque não se tem uma motivação definitiva para aquilo. E não percebe aquilo como algo seu, algo que vai desenvolver positividades na sua vida física e saúde mental. Por isso que é importante caminhar junto à saúde mental e à saúde física nesses casos. Outro ponto importante referente à saúde mental e à questão da saúde física e a prática de exercícios é a questão das redes sociais e a pressão social. Hoje em dia a gente observa as vidas maravilhosas dos sujeitos instagramers e acha que aquilo é a realidade da vida. Se coloca em comparativo frequente com realidades que são criadas para serem vistas daquela forma e quer trazer para o nosso mundo real aquilo que é uma fantasia. E isso gera frustração, isso gera observar que a própria realidade não é tão fácil, observar que os resultados não são tão rápidos, e isso gera uma frustração tremenda. Muitas vezes trazendo algumas questões de saúde mental, como insegurança, como até mesmo essa questão de não conseguir validar-se, não perceber as vitórias e entender a vida de um modo muito automático. E isso para o exercício físico se transforma em falta de motivação ou até muitas vezes desistência. E a gente nota muito que essa questão da pressão social, né, tem influenciado muito até dentro das próprias academias. Tem academias que estão criando espaços até para que o aluno terminou o treino fazer foto. Porque muitos precisam dessa validação da comunidade digital. E também esse pessoal precisa, esses alunos precisam de uma validação externa para que ele veja se o corpo dele está perfeito e aceitável. A gente vê muito isso. O pessoal que às vezes não consegue se desligar das ações externas do dia a dia, ele vai para a academia, mas ele está pensando o que ele tem que fazer depois, ele fica pensando, está lá no celular, treina, faz um exercício, redes sociais. O fulano postou a foto assim. Então fica nessas pressões, né, das mídias, da necessidade de autoafirmação, né, e ele acaba esquecendo que a atividade física não é para os outros, mas sim para mim. Eu digo muito assim, eu tenho muitos alunos que a gente não pode levar o individualismo, né, cada um tem o seu individualismo, a gente não pode levar a forma física como um coletivo. E eu brinco muito isso, aquela história das tabelinhas, né, peso e altura, o cara tem que ter tal padrão. Não, cada um tem um biotipo. Não adianta às vezes você pegar uma pessoa que ela tem um corpo um pouco mais, vamos usar nos termos mais simples, né? Aquela pessoa que tem um corpo mais quadrado, mais retangular, que ele é mais fortinho, mais grandinho, ele nunca vai ficar um magrinho fino, estreito. E muitas vezes as pessoas se frustram, como você falou, de não alcançar esses objetivos. E eles ficam preocupados com o que está acontecendo lá fora, não com o que ele está fazendo ali, que ele não vai atingir aquele objetivo. E isso é desmotivante. Sim. Isso é um fator que acaba fazendo muitas dessas pessoas procrastinar a atividade física. Porque ele já foi um dia para a academia e não chegou no resultado. Mas muitas vezes também ele não teve a orientação adequada. Tanto na parte, às vezes ele necessitando de um apoio psicológico, como também de uma prescrição, um direcionamento do próprio educador físico. E isso muitas vezes faz falta. A gente sabe que em muitos locais o aluno treina até sem supervisão, porque o professor está lá rodando pela academia e ele não consegue atender todos. E o aluno acaba fazendo o exercício da forma que ele entende, ou às vezes pega a fichinha, olha ali, esse exercício eu não gosto. Mas esse aqui não está na minha ficha, mas eu vou fazer esse, sabe?
Então, assim, ele se preocupa muito com a imagem dele fora, mas não com o que ele precisa fazer, com o que ele tem que cuidar dele. Né? Então, assim, muitas coisas assim que eu comentei antes ali, aqueles alunos que às vezes chegam na academia e param, assim, estão lá fazendo exercício e a cabeça voando longe, né? Até às vezes algumas vezes eu já fiz, de pegar o aluno e dizer assim, cara, teus problemas estão lá fora. Quando você sair, eles vão estar lá. Aqui dentro você tem que cuidar de você, você tem que se preocupar com você. Os teus problemas, eles vão te abraçar lá fora. Então, a gente vê que muitos alunos precisam desse suporte, precisam desse acompanhamento também, externo, né? E nessa questão é importante identificar que quando você se coloca em comparativo frequente e você vive uma vida para o outro, você vive uma vida para o externo, para aquilo que é da aprovação. É quase que uma escravização de si mesmo, da autoimagem, aonde a vida ela não faz mais sentido por você. Ela faz sentido se o outro me valida. E isso é muito perigoso para a saúde mental. A vida, como o Mike disse, está lá na atividade física. Viva o dia. Aproveite o momento. Esteja lá com presença. Que é dessa forma que a gente foge desse automático da vida que muitas vezes faz a vida parecer sem sentido. É importante observar que talvez nunca tenha sido falta de disciplina, mas sim uma relação conturbada consigo mesmo, com aquilo que você coloca como motivação dentro da prática do exercício físico. E o Mike encontra essas dificuldades na prática. Esse é o nosso projeto Saúde Integral. Quero agradecer ao Mike pela participação, pela parceria e dizer que vamos juntos em busca desse desenvolvimento, dessa saúde psicológica e dessa saúde física. Nessa situação assim, a gente tem que pensar que enquanto o corpo estiver são, a mente também vai estar sã. E a gente tem que trabalhar o nosso corpo como um todo, não só o externo, mas principalmente o interno. Como você falou, a saúde aplicada na prática do dia a dia nosso, se a gente tiver com a saúde mental boa, o resto tudo vai fluir. Né? A nossa autoaceitação, a gente vai conseguir ter toda essa maturidade emocional e física acompanhando e trabalhando junto. Siga no Instagram, Clínica Psicologia Prática e Yes Fitness CDR. muito obrigado.